Olá, mais um programa Despolitizando e hoje vamos despolitizar com Augusto Jesus da Silva, comerciante, ex-vereador de Poá, está aqui comigo dando a honra para contar um pouquinho da sua história de vida. Bem-vindo ao nosso programa. Igor, muito obrigado. Quero primeiro parabenizar vocês aqui por programa, Despolitizando. Isso daí realmente para a gente que tem uma vida pública, é muito importante a gente realmente retroceder ao passado e ver como que foi a história de cada um, Cada um tem a sua história. Então é muito importante eu estar aqui hoje com você, viu? Eu agradeço muito a todos os ouvintes, a todas as pessoas e principalmente a você com a TV Vem Que Tem, Vem TV. Vem TV. Isso aí. Eu que agradeço mesmo, porque eu adoro. O programa nasceu exatamente pelas curiosidades que eu tinha de saber quem são as pessoas por trás de cargos públicos. Inclusive, a gente conversando antes aqui, o senhor estava me contando um pouquinho da sua época de FAB, sua época de olaria. Conta pra gente um pouquinho, para as pessoas conhecerem quem é realmente o senhor Augusto. Então tá bom. Eu sou nascido em Guaianazes, zona leste de São Paulo. Meus pais são de famílias muito humildes, Eles começaram a vida deles vindo de Taubaté para Guaianazes. Meu pai sempre foi oleiro, toda a história de vida do meu pai sempre foi ligada à olaria. E desde pequeno a gente aprendeu a trabalhar. Meu pai, para você ter uma ideia, quando eu queria ter a primeira bicicleta, ele falou: eu vou comprar a bicicleta para você, só que você vai pagar a sua bicicleta. Eu falei: tá bom, pai, não tem problema nenhum, compra a bicicleta para mim que eu vou pagar. E com 10 anos de idade, ele me levou até Suzano, numa loja de bicicleta, escolhi a bicicleta, comprei a bicicleta lá. E essa bicicleta, para mim, me traz uma recordação muito boa da minha infância, Porque era um desejo de consumo daquela época, a gente ter uma bicicleta que não era todo mundo que tinha uma bicicleta. E meu pai realmente comprou a bicicleta, levei para casa, e logo em seguida ele falou assim: a partir de amanhã você vai começar a trabalhar lá na olaria junto comigo, você vai me ajudar lá. Eu falei: tá bom. E assim foi. Ao longo de diversos períodos, eu comecei a trabalhar com ele lá, auxiliando no trabalho de olaria. Naquela época havia adquirido uma máquina de fazer tijolos e eu fui trabalhar com ele lá. Então, nesse período eu tinha 10 anos de idade. Bem novo, hein? O senhor começou novo na vida de trabalho, E trabalhava de manhã até a hora do almoço, almoçava e ia para a escola. E assim era meu dia a dia, Mas eu não me arrependo daquilo que aconteceu lá atrás, porque isso foi me dando uma base para a gente hoje estar num outro momento. Com 16 anos de idade, eu já montei meu primeiro negócio, que foi uma borracharia. Trabalhei nessa borracharia própria até o alistamento militar, que ocorreu em 1980. Aí eu ingressei na Força Aérea Brasileira, lá no CTA São José dos Campos. Lá fiquei durante 3 anos no CTA. Para mim foi uma outra escola muito boa, essa da Força Aérea Brasileira, porque lá, além de ficar num período de quarentena, que a gente fica 40 dias isolados de tudo, isolado da família, isolado dos amigos, isolado de tudo, a gente vive realmente um período lá de adaptação militar. E isso até recomendaria para todo mundo, porque eu acho que é muito bom quando a gente descompatibiliza, da família, vê que o mundo não é aquela família que a gente só vive, O mundo é muito mais diferente quando você está fora. A família te abraça, te dá todo o respaldo, mas quando você começa a viver uma vida independente da família, que você fala assim: eu não tenho mais a mãe para mim poder chorar no ombro da mãe, eu não tenho mais meu pai para poder me socorrer. Então aí você começa a falar: eu tenho que viver a minha vida. Começa a entrar numa vida realmente adulta, Exatamente, Rico. Exatamente. A entender como é que é o mundo. Isso. E eu acho que é muito importante isso daí. Pena que não é todos que conseguem fazer isso e não é para todo mundo que o serviço militar pode propiciar isso. Então, em 1980, na segunda turma de 80, eu fui para São José dos Campos, lá no CTA, como já falei. A gente tinha toda a dificuldade, eu morando em Guaianazes ainda, toda a dificuldade para poder chegar até o CTA. Qual que era a dificuldade? Primeiro, o salário
de militar, né? De recruta, de coisa assim, é muito pequeno. Então, eu tinha que ir até lá, até São José dos Campos. Meus pais não tinham condições de me dar uma condição para eu poder ir. O que eu fazia aí? Eu ia pedindo carona. Então, eu chegava na beira da rodovia, lá da Dutra, né, na época lá que ainda não tinha a Ayrton Senna. Então, eu ia até a Dutra, lá ficava lá na rodovia lá pedindo carona, assim, ó. E muitas vezes caminhoneiros, pessoas com carro particular mesmo, parava e dava carona para a gente e nós íamos até o quartel em São José dos Campos e para voltar do mesmo jeito. Então era carona para ir e carona para voltar. Fardadinho. Fardadinho. E não podia amarrotar, né? Não podia. Não podia amarrotar, barbinha feita, sapatinho engraxado, né? Então realmente é uma coisa muito boa que a gente aprende no militarismo. Então eu vejo que o militarismo também obriga a gente a se enquadrar dentro de um padrão que não é um padrão que a gente habitualmente vive. Lá, depois do período de recruta, eu fui para um setor um pouco mais privilegiado. Eu fui ser bombeiro dentro do CTA. E como bombeiro, eu tinha um horário, a gente fazia revezamento de 24 por 48. Então, era uma escala de 24 por 48. E a cada 2 dias, então, né, eu estava lá pedindo carona. Pedindo carona. Tinha que estar lá 2 dias em casa e um dia lá no CTA. 6 horas da manhã, tinha que estar lá. E 6 horas do outro dia, saía, né? E 24 horas ali, atendendo a corporação. E o que mais? O bombeiro atendia também a outras... A população, o aeroporto, como é que era essa vida de bombeiro lá, dentro da Força Aérea Brasileira? Então, o nosso plantão era feito direto no aeroporto. Então, a gente ficava com a base dentro do saguão do aeroporto lá, né? E a gente ficava acompanhando as decolagens e os pousos dos aviões. E quando havia necessidade da cidade, em termos de incêndio, assim, eles nos convocavam, nós saímos para dar apoio ao bombeiro de fora também. Então, é um trabalho assim que, para mim, muito importante, porque eu vejo o bombeiro como um herói. Para mim, o bombeiro realmente é aquela pessoa que está lá para salvar a vida de outras pessoas, para evitar uma catástrofe, para evitar que outras coisas se agravem mais. Então, para mim, foi uma escola também muito boa. Fiquei lá até 14 de janeiro de 1983 e no dia 15 de janeiro eu casei. Então eu saí um dia antes, casei no dia seguinte. Por que isso? Porque naquela época o militar, se ele não tivesse uma graduação acima de sargento, não poderia casar. A gente vivia um outro momento, né? Uhum. Hoje já não, mas naquela época, se o militar, no caso das Forças Armadas, ele fosse até cabo e ele casasse, ele seria excluído da corporação. Hoje já não é mais desse jeito. Tá? E eu fiz o curso de cabo lá, eu fui S1, mas eu tinha uma namorada, que hoje é minha esposa, na Graça, nós estamos com 41 anos de casados. Parabéns, parabéns. É um exemplo. E para me casar, então, eu tive que sair da aeronáutica. Saí no dia 14 de janeiro, casei no dia 15 de janeiro. Depois eu comecei a trabalhar no Banco Itaú. Uma perguntinha, curiosidade. O senhor falou da borracharia. A borracharia, o senhor fechou antes de entrar na FAB ou a borracharia continuou quando o senhor estava na FAB? A borracharia eu tive que fechá-la depois. Na verdade, eu deixei ainda uma pessoa um período trabalhando na borracharia, com uma sociedade, mas aí não prosperou. Porque aquele ditado popular que diz assim, os olhos do dono é quem engorda o gado, realmente é isso aí. É fato, né? É fato, é fato. Então, depois ela acabou fechando e a borracharia, ela não teve sequência. Então, desculpa, o senhor continue. Não, mas foi bem lembrado. Com isso, eu comecei a trabalhar, então, na CIA Bancredit, que é uma empresa ligada ao Banco Itaú. Trabalhava em Santo Amaro e morava em Guaianazes, com um transporte público difícil. Todos os dias
Eu entrava 2 horas da tarde e saía às 10 horas da noite. Então, para ir era uma maravilha, né? Transporte tranquilo assim, mas para voltar nem sempre eu conseguia pegar o último trem para poder vir embora, para coisa assim. Eu tinha que ir correndo, corria lá. Mas consegui ficar lá um bom período. Depois saí do grupo do Banco Itaú e fui trabalhar na Companhia Suzano de Papel e Celulose, também na área de bombeiro. Fui contratado para trabalhar 4 meses como temporário. Esses 4 meses me renderam 5 anos lá. Nossa, bacana. Bem legal. E cada vez que terminava os 4 meses, o pessoal renovava, foi renovando, até que me efetivaram. A Companhia Suzano também me pagou um curso de técnico de segurança do trabalho. Aí eu passei a ser técnico de segurança do trabalho na própria empresa e fiquei lá até 1989. Saí em 89 e aí eu comecei com um material de construção, mas na parte de fabricação de blocos. Eu montei uma fabriquinha de bloco, comprei um caminhão e comecei a fabricar bloco. Foi um período muito difícil, porque você sai de uma empresa e vai fazer seu próprio negócio, nem sempre está certo. Eu tive vários problemas lá, mas depois eu comecei um ramo de material de construção. Eu comecei bem pequenininho, montei uma lojinha, pegava meu carro, às vezes a moto também, vinha para São Paulo, comprava no atacadista os materiais, levava lá para o depósito, colocava para vender e assim eu fui crescendo. Outros 2 irmãos também entraram no mesmo ramo, mas em Guaianazes, e eu já estava em Poá. Em Poá eu comprei a minha propriedade, onde eu moro até hoje, lá em 1980, e casei em 83. Em 83 eu fui passar a morar em Poá. Esse depósito de material de construção, eu fiquei com ele até 2012, quando eu fechei o depósito. Passei a me dedicar mais na vida pública e, como você falou, eu fui candidato a vereador em 2000 pela primeira vez e sempre fui muito bem visto no bairro onde eu moro. Eu fui uma liderança comunitária muito atuante, fui presidente da Associação de Moradores. A gente teve várias lutas no bairro para poder ter os benefícios. O bairro não tinha uma escola quando eu fui para lá, não tinha uma rua asfaltada, era precário a questão de saneamento básico, era precário a questão de iluminação. E eu fui um fomentador das brigas local lá, da populacional lá, para que a gente pudesse ter a primeira escola, que foi uma escola inclusive de barracão. Depois, com muita luta, através da associação e de outros moradores, agradeço muito aos Dona Ivone, seu Chiquinho, a Cisélia, a Ana, muitas pessoas que eram diretores da associação lá, que não tinha dia, não tinha horário, não tinha chuva nem sol, para poder a gente estarmos juntos brigando pelos interesses do bairro. Então, enquanto comerciante, o senhor já atuava como líder comunitário. Vamos chamar de uma política social, para o bem da comunidade, que o senhor já tinha o comércio ali, já atuava ali na região como comerciante e também começou a se preocupar com as pessoas ali e trabalhar em função disso, né? Igor, foi isso mesmo. E foi uma questão muito interessante, porque quando eu entrei na associação, eu entrei com um propósito específico. Nosso bairro era um bairro, como a maioria dos bairros de periferia, carente de tudo. E eu vi na associação a oportunidade da gente reivindicar em nome não mais só de uma pessoa, mas em cima de uma coletividade, os benefícios que todo bairro gostaria de ter. Escola, creche, posto de saúde, área de lazer, e a gente começou a reivindicar. A primeira conquista da gente foi essa escola. A escola de barracão, que levou o nome Nancy Cristina. Hoje ela já não existe mais, mas ela tem um marco muito
importante no bairro da Vila Santa Helena, que é onde eu moro, em Poá. E essa primeira escola, nós da associação fomos entregar ofício em eventos que o governador fazia a entrega de algum equipamento público, e a gente já ficava monitorando onde que o governador ia. O governador ia numa cidade, a gente falava, opa, vamos lá nessa cidade porque ele vai estar lá. E ficava no meio do público, sempre com documento, com ofício, pedindo, e o governador, na época era o Quécia, Horácio Quécia, ele ficou sensibilizado pela mobilização que nós fizemos ao longo de diversas reuniões que ele nos via lá. Ele acabou propiciando a construção dessa primeira escola, que foi mais ou menos em 1990. Eu entrei em 88 para a associação, mais ou menos em 90 a gente teve a primeira escola lá. E depois eu acabei me interessando mais pelas questões da política, porque eu vejo assim, a população ela tem uma força muito grande, que é no momento que ele elege alguém. Porque nesse momento, inclusive esse ano, nós vamos ter eleição. Então, nesse momento, o eleitor, ele escolhe alguém para representar ele lá no poder público, ou seja, na prefeitura, ou seja, na Câmara de Vereadores, ou seja, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, ou como governador ou presidente. A cada 4 anos ele escolhe alguém para poder representar. E a cada 4 anos, Vigor, aquele que ele escolheu é que vai estar lá, defendendo ele ou não. E eu vi a oportunidade na política de ajudar mais a comunidade onde eu sempre morei e moro até hoje, e com as demandas que a gente tinha, que a gente não era ouvido. A gente batia na porta tudo, a gente fazia barulho bastante assim, mas a gente não era ouvido. Com o mandato de vereador, aí as coisas mudaram. Com o mandato de vereador, eu consegui creche para a gente ter no nosso bairro, eu consegui EMEI, EMEF, a escola Nancy Cristina é uma escola do Estado, é uma escola de ensino médio, mas aquilo que dependia da prefeitura, tudo que a gente tem hoje lá no bairro, lá, eu tenho a participação direta. E por que isso? Porque eu tive a oportunidade de ter um mandato para poder ajudar a comunidade a se desenvolver. Então isso para mim foi muito importante. A política, eu sei que para muitos ela é muito marginalizada por conta de diversos escândalos, diversas coisas que acontecem aí, mas ela existe, vai continuar existindo, com a minha vontade ou contra a minha vontade, com a sua vontade, contra a sua vontade, contra a vontade de todos que estiverem ouvindo aqui, ou não. E esse momento do voto é um momento que a gente escolhe as pessoas para poder nos representar. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, por desconhecer a legislação, falam assim, vamos fazer um movimento para não votar em ninguém. Então, mas esse é o objetivo do Despolitizando. Porque é importante que você que está aí ouvindo a gente, vendo a gente, saiba que por trás de um cargo político, de uma pessoa que está por trás de um cargo político, como é o caso do senhor Augusto, tem toda uma história, tem todo um contexto que levou o senhor para essa posição política, né? Porque antes mesmo da sua posição política partidária, existia política social. E é isso que o senhor está falando, é muito importante. Você tem que votar, você tem que saber em quem você está votando. Porque esta pessoa que está por trás desse cargo político é a pessoa que deve obrigações a você que está em casa. Essa pessoa entra, né? E aí o senhor pode até me corrigir se eu estiver errado, porque esse é o meu ponto de vista. A pessoa que a gente elege é a pessoa que nos representa. É isso que o senhor está contando para a gente aqui. O motivo de entrar, porque os adjetivos são ruins, né? Do político. Mas a sua história é muito bonita. É muito bonita para chegar onde o senhor chegou, né? E aí até queria que o senhor contasse um pouquinho mais desse momento, desse seu momento ainda político-social lá, política social lá, desse movimento que o senhor fez no seu bairro, né? Conte para a gente um pouco mais dessa história e pelo que nós conversamos agora também, o senhor já é pré-candidato, não? Isso, eu sou pré-candidato, né?
Antes eu gostaria até de falar que assim, eu sou casado há 41 anos, né? Aham. Com a mesma esposa. Minha esposa se chama Graça. E eu tenho 2 filhos, o Fábio e a Gleice. E esses 2 filhos me deram 8 netos. Nossa, que bacana. 8 crianças assim, que uma parte já hoje já é jovem, já está até na fase de adulto já. Mas é uma alegria muito grande quando a gente vê uma família unida, uma família com os mesmos objetivos, os mesmos ideais, e eu não poderia deixar de falar um pouquinho da minha família. Claro, claro, isso é muito importante, porque, de novo, né, o despolitizando é quem o senhor é. Né? Família, finais de semana, lazer, esporte, né? Isso é importante para que a gente conheça mais sobre o seu Augusto. Tá certo. E na associação, para fazer esse trabalho aí social, a gente se dedicou num projeto que era muito antigo, mas ele ainda perdura até hoje. Na época, o pessoal entregava o ticket de leite, era um projeto do governo do estado, e a gente, com esse ticket de leite, a gente ajudava a comunidade lá, muitas pessoas carentes que precisavam de auxílio realmente aí. A gente entregava o ticket de leite na associação. Depois o ticket de leite foi substituído pelo programa do governo do estado também, Viva Leite, que até hoje a gente ainda atende lá. Naquela época era mais crianças, né? Hoje já não, hoje já é crianças e adultos. Então hoje você já tem 2 públicos para poder estar atendendo. Eu atualmente sou o presidente da associação lá, ainda. Eu saí, voltei, mas hoje eu estou novamente, porque eu entendo que a comunidade, ela precisa de ter as diretrizes, né? O bairro, se estiver organizado, é muito mais fácil ele conseguir, do poder público, um olhar diferente. Então, na Associação de Moradores, nós fizemos uma briga muito grande, como o tema é despolitizando. Eu estou falando bastante de política, mas é porque é necessário até falar. Em 1992, nós fomos apoiar um prefeito da cidade. Esse prefeito hoje já é falecido e, para mim, é um dos grandes personalidades políticas da cidade de Poá, que é o Eduardo Carlos Felipe, ou mais conhecido como Eduardão. O Eduardão foi numa reunião da associação e falou que a associação lá de Santa Helena era uma associação organizada, uma associação que ele admirava, e que, se fosse eleito, seria o primeiro bairro que ele iria olhar se fosse eleito. E eu encampei a campanha dele, vesti a camisa dele, não só eu, mas outras pessoas também, e fomos à luta, fomos pedir voto para o seu Eduardão, e ele foi eleito em 92, assumiu em 93, e a gente ficou aguardando, então, o Eduardão fazer aquele olhar que ele falou que nosso bairro seria o primeiro bairro. E isso não aconteceu. Isso para a gente foi uma frustração, e nesse momento eu já estava como presidente da associação. Aí eu comecei a fazer um movimento dentro do bairro para a gente reivindicar aquilo que ele prometeu. Ele prometeu que a gente seria o primeiro bairro a ser olhado, e a gente não viu isso acontecer. Muito pelo contrário. Nas ruas do bairro lá era a maioria de terra. Em 92, a primeira pavimentação que foi feita foi um recurso do governo do estado de São Paulo através do FUMEF, fez numa via principal, que era um eixo de deslocamento de ônibus, um percurso de ônibus, e depois as outras ruas não tinha pavimentação. Mas tinha, nos tempos de chuva, toda a dificuldade para você comprar o gás, que o gás não entrava nas ruas, para retirar o lixo, para as pessoas saírem mesmo com uma situação de emergência, de socorro, tudo assim. Era terra mesmo, e terra que te causava bastante erosão. Tinha uma das ruas, inclusive, que eu cheguei a colocar uma pessoa em pé dentro do buraco, em uma cratera muito grande. Eu cheguei para o prefeito lá e falei: Eduardão, o senhor falou que a nossa cidade, se o senhor fosse eleito, o primeiro bairro seria o Santa Helena, o senhor não está fazendo isso. Ele falou: não, mas eu vou fazer. Eu falei: tá bom.
eu convoquei o pessoal para fazer uma passeata. Eu tinha depósito de material de construção, como eu já falei, e nós começamos então a fazer um movimento dentro do bairro para fazer uma passeata para cobrar lá na prefeitura o prefeito. Nós levamos quase 200 pessoas lá nessa passeata, interditamos o viaduto, a polícia chegou, quis brincar a gente, mas a gente estava tudo documentado. Dessa passeata, o prefeito depois levou um choque, aí sempre olhou o bairro diferente, aí começou a arrumar a máquina, arrumar as ruas, e foi indo assim até a gente conseguir a pavimentação. O bairro foi pavimentado, hoje é tudo pavimentado. Isso é a política social, né? Antes da política partidária, a política social. O senhor, como já falamos aqui, o senhor começou na política social, né? E aí o senhor se engaja na ideia da política partidária para conseguir melhorar mais as suas atuações, é isso? É isso, Igor. Então, aí que eu fui percebendo que assim, ó, o cidadão comum, ele é uma pessoa. Uma associação já representa um grupo de pessoas. Um vereador, ele já representa a cidade inteira, porque o vereador não é de um bairro, ele já é um agente da cidade. Então, aí foi onde eu tive o desafio de, dentro do bairro, escolher, não precisava ser eu, tinha eu e mais algumas pessoas que poderiam ser candidatos. E nós tivemos um momento de falar assim, vamos deixar a comunidade escolher para ver quem é que quer representar. Então a gente queria fazer um plebiscito no bairro. E tinham dois nomes mais fortes, era o meu e do Alexandre Provisor. E esse plebiscito, eu acertei com o Alexandre para a gente fazer e acabou não acontecendo, porque todas as vezes que eu cobrava ele para a gente fazer o plebiscito, ele arrumava uma desculpa e a gente não ia fazer. Ao final, eu saí candidato, ele também saiu candidato, mas ele, por uma questão de entender que, na verdade, os dois como candidato, o bairro não iria eleger ninguém, ele acabou mantendo a candidatura dele, mas sem fazer a propagação da sua candidatura. Sem fazer a campanha. Sem fazer a campanha. E aí, me ajudou, e aí eu fui eleito, naquela ocasião, na eleição de 2000, pelo PTB, foi a minha primeira candidatura e a primeira mandato que eu assumi. O Alexandre Provisor foi uma pessoa muito importante, muito bem quista também no bairro, uma das pessoas moradoras antigas lá, a mãe dele, que já é falecida, Ana Maria Ambelina, o seu Zé, que era comerciante, hoje já não cuida mais do comércio, mas tinha um barzinho lá, depois montou uma padaria. Então, assim eu entrei na política. E dentro da política, o senhor conseguiu entregar os seus anseios, né? Porque o senhor entrou na política com desejos, mas conseguiu entregar? E não estou perguntando só pelo seu lado, mas pelo lado também que não deve ser fácil dentro da política conduzir os seus projetos. Não, por isso que na política eu vejo assim, você tem várias oportunidades boas, mas você pode ser uma pessoa que é mais um dentro da política, ou você pode ser um dentro da política. Eu não quis ser mais um, eu quis ser um na política. E por ser um, eu comecei a olhar de uma forma ampla a questão da cidade, mas de uma forma muito mais específica o bairro. O bairro, inclusive, que me deu mais de 90% dos votos naquela eleição e que uma eleição difícil. O partido que eu estava com 4 vereadores e tinha uma pessoa com um poder aquisitivo muito maior, que ao longo dos anos depois acabou sendo vereador também e foi até prefeito na cidade, o Testinha, e eu ganhei. Eu fui o terceiro mais votado, de 4 vereadores, 2 se elegeram e eu fui eleito também, o terceiro. E aí eu ganhei de 2 vereadores e ganhei do Testinha com bastante dinheiro, fazendo uma campanha totalmente desproporcional com os demais candidatos lá. E comecei então a olhar para o bairro
naquilo que a gente precisava. A gente não tinha posto de saúde, a gente não tinha creche, a gente não tinha EMEI nem EMF. Aí nós começamos a brigar para ter uma EMF. Aí conseguimos a EMF. Depois conseguimos a EMEI. Depois conseguimos a creche e uma área de lazer. Então hoje nosso bairro, eu falo nosso bairro porque é onde eu moro lá, tá? Mas o bairro, ele se desenvolveu, ele hoje eu considero um dos melhores bairros de Poá, e a gente ainda tem outros projetos que envolvem o bairro onde eu moro, que é um projeto pessoal, que é uma coisa que eu, ao longo desse período de 2 mandatos de vereador, eu também assumi a secretaria. Eu fui assessor. Eu já ia lhe perguntar, até para poder dar a deixa certinha do que estava aqui na manga já para perguntar para o senhor, do novo projeto, porque a gente conversou antes, a gente sempre bate um papo antes para poder conhecer mais, e aí ele apresentou um belo de um projeto que daqui a pouco a gente vai colocar na tela. Eu só cortei ele para poder pontuar bem aqui, porque é um baita de um projeto nesse período em que o senhor era secretário de turismo. Perfeito. De turismo. Então conta para a gente aqui. Tá. Eu fui o primeiro secretário de turismo de Poá. Antes de ter a secretaria desmembrada, a secretaria de turismo englobava esporte, cultura e turismo. Em 2008 ela foi desmembrada e o prefeito Roberto Marques, que eu quero agradecer, o prefeito Roberto Marques, por tudo o que ele já fez por mim também. Admiro muito o ex-prefeito Roberto Marques. E como secretário de turismo, o pessoal da imprensa me questionou: o que você vai fazer, Augusto, para alavancar o turismo da nossa cidade, já que nós somos uma estância hidromineral e o turismo tem tudo a ver. Isso ainda em 2008. 2008. Ou seja, 16 anos atrás. 16 anos atrás. E eu disse que a intenção era de aproveitar aquilo que a gente tem de melhor na nossa cidade, que é a água mineral. Nossa água mineral é muito boa, viu? Ela é uma das melhores águas minerais do mundo. É a segunda água mineral radioativa do mundo, em termos de radioatividade. E é pouco falado isso, né? É pouco falado. Fala-se muito das instâncias de Minas, né, de Goiás, mas é pouco falado de Poá, né? É muito pouco falado mesmo. É que, na verdade, quem sempre vendeu muito bem a imagem da nossa cidade foi esse ex-prefeito Eduardão, já falecido já. Mas ele vendia muito bem a imagem da nossa cidade. Tanto é que é muito triste saber que hoje a nossa cidade perdeu o título de estância hidromineral. Mas eu vou voltar um pouco na questão ainda de 2008. Uhum. Aí eu falei assim, então vamos aproveitar aquilo que nós temos de melhor na nossa cidade, que é a água mineral, e consorciar com equipamento artificial. O que seria isso? Seria um parque aquático. Por quê? O parque aquático tem tudo a ver com água, tá certo? O próprio nome já fala, parque aquático. Então, a água boa com equipamento artificial casaria bem. E aí, quando eu falei isso para a imprensa falou: poxa, Augusto, muito bom, porque nunca ninguém tocou nesse assunto. Eu falei: então, mas eu quero fazer isso. E ao longo de diversos anos, eu tentei fazer com que o poder público encampasse essa ideia. Tanto é que no plano de governo do ex-prefeito Roberto Marques, ele colocou no plano de governo dele a questão do parque aquático. E o prefeito que ganhou a eleição naquele momento foi o Testinha. Ele também colocou no plano de governo dele. E eu ganhei como vereador em 2008, para assumir o mandato de 2009 a 2012. Eu acreditava que, como o prefeito havia colocado no plano de governo dele o parque aquático, eu iria conseguir realizar uma vontade, um sonho para o bem da cidade. Eu fui procurar o prefeito, depois de uns 6 meses mais ou menos, fui lá no gabinete dele, falei: Testinha, desculpa, falei: prefeito, o senhor colocou no plano de governo, que está aqui comigo aqui, levei o plano de governo, que o senhor iria fazer um parque aquático. O senhor sabe que essa ideia é minha, então essa ideia eu gostaria de compartilhar com o senhor, porque eu tenho todo o interesse de trabalhar num projeto junto. E
Eu queria conversar com o senhor a respeito do parque aquático. Ele me perguntou, Augusto, o que você quer fazer do parque aquático? Aí eu falei para ele, justamente aquilo que eu havia falado para a imprensa, consorciar aquilo que nós temos de melhor na nossa cidade, que é a água, com equipamento artificial, parque aquático, com piscinas de ondas, tuboáguas, áreas para terceira idade, para as crianças, tudo ligado a parque aquático. Ele olhou para mim e falou, não, mas isso aí eu não quero fazer. Aí para mim foi uma ducha de água fria, eu vi que naquele momento eu já não iria conseguir fazer dentro daquele mandato, que foi o melhor momento da história da cidade. E aí, o Testinha, quando ele falou que não dava para fazer, que ele tinha uma outra ideia, ele queria apenas fazer uma revitalização no lago, que do lado do balneário, nós temos um balneário lá que está desativado por uma questão de obra, mas está lá parado. E ele ia fazer uma revitalização no lago e ia colocar uns pedalinhos, uma pista de caminhada, uns quiosquezinhos com churrasqueira, para o pessoal fazer um churrasquinho. Aí eu falei para ele, prefeito, isso aí o senhor não vai atrair o turista, você vai fazer o turismo local. O turista que vem de fora para poder ingressar na nossa cidade, ele não vem interessado em fazer um churrasquinho, ele até vai também, mas a capacidade de atendimento é muito pequena, isso aí não vai dar. Ele falou, Augusto, mas é isso que eu vou fazer. Eu falei, então tá bom. Eu vi que durante aqueles 4 anos a gente não ia conseguir fazer. Depois, eu assumi em 2014 a Secretaria de Planejamento, com outro prefeito, que foi o Marcos Borges, na saída do prefeito Testinha. E o Marcos me chamou para ser secretário de Planejamento. E falei, agora eu vou tentar novamente fazer com que a cidade tenha o parque aquático. Conversei com o Marcos foi muito mais simpático, ele já sabia desse pensamento, dessa ideia. E com isso, o Marcos deu todo o aval para a gente montar um grupo de trabalho e irmos até Caldas Novas, porque para mim Caldas Novas é uma referência de parques aquáticos. E nós fomos até Caldas Novas com engenheiro, arquiteto, secretários e fizemos um grupo de trabalho e fomos para lá. Passamos uma semana lá. Visitamos Rio Quente, Caldas Novas, diversos parques aquáticos, diversos hotéis, conversamos com o prefeito, com os secretários lá, e lá nós trouxemos um documento muito bom, fizemos um relatório, entregamos para o Marcos poder ver se ele daria continuidade ou não. Lá nós conhecemos uma pessoa, através de nome, que era aqui de São Paulo, ele chama Carlos Mauad, uma das pessoas especialistas em parques aquáticos, e ele trabalhou no projeto lá também, uma parte do Hot Park, que é um parque muito famoso lá em Águas Quentes, e trouxemos então esse nome, marcamos uma reunião, o Marcos, o prefeito Marcos na época, ele se interessou, o Mauad foi até a prefeitura, fizemos um estudo preliminar, ele fez um orçamento, a gente ia começar a fazer o orçamento para viabilizar esse projeto aí, só que nós já estávamos na véspera da eleição de 2016 e eu me descompatibilizei da prefeitura por estar apoiando um outro grupo político em junho de 2016 e até lá a gente não conseguiu executar um projeto. E eu apoiei em 2016 uma candidatura que foi vitoriosa na cidade, cujo candidato a prefeito foi o Jean Lopes e o vice Marquinhos Indaiá. Aí mais uma vez eu falei, agora acho que a gente vai dar certo, vamos conseguir fazer o parque aquático aqui. Mas também não deu. Nós tivemos um problema de queda de receita, o Banco Itaú tinha sede de cartões de crédito na cidade e de uma hora para outra encerrou as atividades por conta de uma CPI aqui em São Paulo e aí fechou a sede do cartão de crédito lá em Poá e a receita caiu quase 40% e aí não houve possibilidade. Mas ao longo desse mandato eu consegui, através de um amigo,
adquirir uma parte de uma área que foi muito importante para esse sonho não acabar. Eu consegui, junto com outras pessoas, adquirir uma área que hoje se agregaram a outras áreas de outros proprietários, que somado dá 114 mil metros de áreas, que aí sim esse projeto começa a tomar um novo corpo, uma nova vida, mas não mais através do poder público, e sim pela iniciativa privada. Isso sempre concretizando o que o senhor sonhou, de trazer o turismo, voltar o turismo para a cidade, né? Igor, isso, rapaz. Então, você vê que coisa, né? A gente planeja de uma forma, né? Pensa que aquele planejamento vai dar certo, mas depois, ao longo do caminho, as coisas vão se moldando, vão virando assim. Foi totalmente diferente. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse estar discutindo a questão do parque aquático como eu sendo um dos proprietários. Nunca Perfeito. imaginei. É isso, eu vou me mostrar. Inclusive tem uma foto. Posso mostrar a foto? Pode. Ó, tá aqui a foto, ó. Enche a tela, por favor. É isso aí. Tá vendo? Esse é o projeto que já não é mais só uma concepção, tá? Então, isso aí realmente é um projeto que nos próximos dias, ou mais tardar no próximo mês, a gente deve apresentar a aprovação na prefeitura e também na questão do meio ambiente. Esse projeto, Igor, é um projeto, na minha visão, sabe, que vai realizar um sonho pessoal, mas que vai ser muito importante para a nossa cidade, vai ser muito importante para o Alto Tietê, vai ser muito importante até para o estado de São Paulo, porque o parque aquático, ele além de trazer uma área de lazer, ele gera muito emprego, ele gera muita renda para as pessoas. Eu estive recentemente num evento lá em Olímpia e eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito lá e perguntar o que era a Olímpia antes do parque aquático e o que era a Olímpia com o parque aquático. Ele pegou e falou, eu estava com o meu nome escrito aqui, né? Uma coisa do curso que eu fui fazer lá. Ele falou assim, Augusto, de onde você é? Eu falei, sou de Poá, prefeito, e eu tenho, assim, a intenção de fazer um parque aquático na cidade. E eu queria saber do senhor o que representa o parque aquático. Ele falou, Augusto, um parque aquático para a nossa cidade, que antes era apenas de atividade da agricultura e da agropecuária, mudou completamente a história da nossa cidade. Hoje, a nossa cidade é uma das cidades que é mais visitada pelos 2 parques aquáticos que nós temos aqui, e em termos de receita, é quase 50% da receita da cidade. Então, imagina o que é. É muito dinheiro. Eu imagino isso. Eu estava me contando que o senhor está, inclusive, com o apoio do Estado de São Paulo, né? Do governo do Estado de São Paulo. Isso, é isso mesmo. Já está homologado. Esse projeto, após finalizado, um amigo meu marcou uma reunião na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, com a parte técnica e não com a parte política. A parte técnica, às vezes eu posso até não gostar, mas se eu for no médico, e o médico pedir vários exames para mim e depois falar assim, você está doente aqui, você está doente ali, tudo, eu posso não gostar, mas eu estou doente, porque é um técnico que está falando, é um especialista que está falando. Então eu fui ter uma reunião com um especialista, Eduardo Madeira, pessoa realmente assim, muito conceituada dentro do segmento do turismo. E esse Eduardo Madeira, na reunião que nós participamos da apresentação do projeto, ele usou até uma frase que eu vou falar para você assim, me marcou bastante. Falou, esse projeto de vocês, Augusto, vai salvar a cidade de vocês. Olha que responsabilidade. Pois é isso mesmo. Então falar que um projeto desse vai salvar a cidade da gente, é uma grande responsabilidade totalmente pessoal, né? Um sonho, um desejo pessoal. Por isso que eu estou pontuando bastante isso, porque o despolitizando é isso. A gente bateu um papo aqui, a gente falou de política, a gente falou de prefeito, falou de secretário, falou de vereador, falou de vereança, falamos de tudo isso, mas no final das contas o que eu percebo aqui, nesse papo gostoso aqui com o senhor Augusto, é que tem todo um jeito de fazer política, mas para entregar para a sociedade, entregar para as pessoas. Essa é a parte bacana da política, a gente conhecer o ser humano que está por trás.
do cargo político, mas qual é o objetivo pessoal, né? Eu sempre tive essa curiosidade e nunca acreditei que as pessoas simplesmente entravam na política por entrar na política como uma profissão. Hoje, batendo papo aqui com o senhor, percebe-se o quanto o senhor gosta realmente do que o senhor faz e que a política, na verdade, é uma ferramenta de entrega, né? Igor, e é isso que realmente eu acho que os políticos devem ter, né, como meta, né? A gente, quando tem um mandato, olha quantas pessoas depositaram confiança em cima do político, de mim ou de qualquer outro político. É muita gente para poder eleger um representante. Então, esse representante não pode depois virar as costas e falar assim, é eu. Não é eu. É eu e por trás de mim tem muita gente, assim, muita gente que a gente representa. Esse projeto do Parque Aquático, eu tenho certeza que vai ajudar muito a nossa cidade, vai ajudar muitas pessoas que moram ao entorno de Poá, principalmente na questão de geração de emprego, de renda para as pessoas, sabe? Sabe onde você não tem nada hoje, que de repente você vai ter pousadas, restaurantes, comércios variados. Então imagina quanto que isso não gera de emprego para as pessoas, quanto não vai gerar de renda para as pessoas. Muitas delas sem hoje expectativa nenhuma, porque hoje arrumar um emprego de carteira assinada, tudo está cada vez mais difícil, né? Então, está difícil mesmo, está difícil. Principalmente esse momento pós-pandemia, né? A gente estava conversando sobre isso, mas parabéns pela sua atuação desde sempre, né? Porque a sua história é bem bonita e representa bem o povo brasileiro e nós de cabelo branco, né? E obrigado por o senhor estar aqui, obrigado pela sua presença, obrigado por o senhor abrir a sua história para a gente, contar um pouco de quem é o senhor. E eu deixo as últimas palavras para o senhor aqui e provoco a todos aí. A política é importante, o despolitizar é conhecer mais quem está por trás do cargo. Esse é o meu papel, mas o nosso papel é a gente votar e votar direito. Deixo para o senhor as últimas palavras e, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Quero novamente parabenizar você, Igor, pelo excelente programa. Eu, quando soube, fiquei muito comovido até, né, porque o título, Despolitizando, realmente é um título muito legal, porque a política todo mundo sabe, mas o despolitizar, né, para ver as origens, né, de como que foi tudo assim, não é qualquer pessoa que tem interesse, não é qualquer televisão que tem interesse. Então, o Vem TV, vou tratar de parabéns. Eu quero agradecer a todos os ouvintes aqui por ter permitido eu contar um pouco da minha história, você por ter me ouvido também ao longo desse tempo todo. E desejar a todos que votem consciente, sabe? Não votem por uma cesta básica, não votem por uma ajuda qualquer assim, mas vote consciente, analise o seu candidato, veja quem é a pessoa que você está depositando o voto, porque esse voto não nos custa nada, a gente vai votar gratuitamente para todo mundo, mas ao longo dos anos que essa pessoa foi eleita, ela vai ter na mão dela o poder de votar a favor de você ou contra você. Então, analise bem o seu candidato. Nós estamos num ano eleitoral agora, já falei que eu sou pré-candidato a vereador em Poá, mas de forma geral, as pessoas realmente têm que analisar muito bem o seu candidato. E obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado.